Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa revisão. Espero que vocês estejam bem, espero que estarem se aproveitando então ao longo desse tempo aí, justamente para vocês estarem se preparando, estarem se adequando para a semana de recuperação, que começa então aqui agora nos dias 30 de agosto e avança ao longo da semana ali até o dia 3 de setembro. Então, vamos com bastante calma, tranquilidade para fazer aqui algumas questões, né, trabalhando com alguns elementos ali de suma importância para a revisão de vocês e espero que venha ajudar. Isso aqui vai dar um embasamento que justamente complementando com algumas informações que eu venho estar disponibilizando para vocês ali, que eu até comentei em sala de aula para vocês fazerem, a ideia de um formulário, para vocês conseguirem estar trabalhando com as resoluções das questões, então isso é para dar uma ênfase bem bacana para vocês. Na verdade, assim, vocês estarão fazendo todo o desenvolvimento da questão de vocês, isso aqui está vindo como um ponto de apoio para estar dando um suporte, ok? Então, isso aqui é justamente para estar auxiliando vocês. Esse link vai ficar disponível para vocês, então vejam com bastante atenção, ok? Então, uma excelente semana para todos e uma boa preparação. Nos vemos então ao longo da avaliação. Pessoal, vamos lá então. Eu trouxe algumas questões para vocês aqui, justamente para estar direcionando vocês. Eu dividi então a nossa aula em 3 etapas. A primeira delas ali é queda livre, como está aquele subtítulo ali em cima. Então vamos dar uma olhada, ó. Fala assim, um objeto de massa de 20 kg é abandonado a uma altura de 2 metros. Com base nesse contexto, determine a velocidade de impacto do objeto. Então, assim, use g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Três equações temos ali, ó. Então, a primeira, v igual a v0 mais gt. Segunda, h igual a h0 mais v0t mais meio de gt ao quadrado. Terceira, v ao quadrado mais v0 ao quadrado mais 2g ΔH. Antes de mais nada, a gente tem que estar levando em consideração que o objeto está em queda. Então, assim, ele está fazendo um deslocamento a favor da gravidade. Então, a minha gravidade é definida como positiva. Então, esse é o primeiro ponto. Caso o arremesso fosse para o alto, a ideia que a gente teria, então, da gravitação ela seria negativa, ok? Então, vamos pegar isso como referência. Segundo passo, o nosso exercício está fornecendo dados adicionais, como massa. Eu não preciso dela. Só que outra informação que não aparece, ele não pede é o tempo. Então, as equações que têm a ver com espaço temporal, você descarta completamente. Só tem uma equação para a gente estar trabalhando, é de Torricelli, é em cima dela que a gente vai evoluir. Então, vamos pegar ali, ó, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, ali, a gravidade e a altura. Vamos dar uma olhada ali, ó. Então, ele fala que o objeto é abandonado numa altura de 2 metros, então eu tenho meu ΔH. Então, assim, ele está pedindo a velocidade de impacto, é o V que ele quer saber. Gravidade vale 10, mas a velocidade inicial o exercício não forneceu. Essas informações estão na entrelinhas, porque ele fala que o objeto é abandonado, o objeto não é arremessado para baixo. Então, o que a gente vai ter como referência? O objeto caiu, simplesmente ele é como se tivesse um vasinho de flor, o vento empurrasse ele. Então, o vento não vai estar forçando ele para baixo. Empurrou ele, acaba tendo uma velocidade inicial sendo definida igual a zero. É isso que a gente tem como referência. Então, vai ter velocidade ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes gravidade vezes a altura. Como eu vou ter ali que a velocidade inicial é zero, então esse termo não importa para mim, eu vou ter duas vezes o valor da gravidade vezes a altura, que multiplicados vão dar 40, e extraindo, então, a raiz quadrada de 40, vamos chegar em 6,32 metros por segundo. Poxa vida, mas tem um exercício, professor, que ele pede em quilômetros por hora. Beleza, não há problema. Lembre que o fator de conversão é o 3,6, então multiplique por 3,6, você vai chegar na velocidade pertinente, então, em quilômetros por hora, que temos ali que vai ser de 22,7 km por hora, ok? Então, nossa primeira questão. Segunda questão, vamos lá. Um objeto de massa 12 kg é lançado para o alto com velocidade de 15 metros por segundo. Com base nesse contexto, determine a altura máxima atingida por esse objeto. Mais uma vez, use gravidade igual a zero. Percebam, gente, o contexto é diferente, o objeto é arremessado para cima e ele fornece velocidade inicial, certo? Então, V0 eu tenho. Com isso, eu não consigo discriminar qual fórmula que eu vou ter ali. Mais uma vez, ele não fornece o tempo, ele não pede o tempo. Então, equações que têm a ver com espaço temporal, então, são inúteis nesse tipo de situação ali. Mais uma vez, equação de Torricelli é necessária. Então, vamos evoluir. O detalhe é que tem lá no alto, como o objeto está subindo e ele tem que descer, por breves instantes ali, ele para no ar. Então, assim, a velocidade final dele vai ser zero, mas por micro instantes.
constantes, porque ele está subindo, ele tem que inverter o sentido do movimento para ele vir a descer, certo? Então é isso que a gente vai ter ali. Então, gravidade a gente já sabe, velocidade inicial temos também, falta o ΔH. Então vai ficar assim, 0 ao quadrado igual 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes ΔG. Então, vai ficar 0 igual 225 menos 20 ΔH. Aquele 20 ΔH passa para o outro lado, inverte o sinal. E o 20 que está multiplicando passa, então, dividindo. E vamos ter uma altura máxima ali que ele vai atingir, que vai ser de 11,25 metros, certo? Então, esse é mais um ponto ali, mais um contexto para a gente estar trabalhando. Vamos dar uma olhada. A próxima questão ali, ó. Uma pedra lançada para no alto de uma ponte demora 5 segundos até atingir a superfície da água. Com base nessas informações, determine a velocidade de impacto e a altura dessa ponte em relação à superfície da água. Então, ele fornece ali o valor de G para a gente estar trabalhando. Detalhe, mais uma vez as três equações. Perceba que ele está pedindo a altura da ponte, que a gente vai ter ali, e ele pede também a velocidade. Dessa vez ele forneceu o dado temporal, certo? Então, assim, como ele não deu a altura, a única equação que eu não posso usar foi a que eu usei nos exercícios anteriores, mas ele quer determinar a velocidade de impacto, então vamos ver ali. Primeiro passo, o sentido do movimento do objeto é a favor da gravidade, então ali a gravidade vai ser positiva. Velocidade inicial, não sei, ele caiu inicialmente. Gravidade vale 10, tempo vale 5, multiplicando os dois, teremos ali uma velocidade de 50 metros por segundo. Primeiro ponto que a gente vai ter ali, ó. Próximo ponto, ele quer determinar a altura da ponte. Então, vamos pegar essa equação aqui que ela é a mais adequada para estar trabalhando com isso. A gente assume, pessoal, que a pedra está na ponte e a altura em relação da pedra na ponte é zero, porque a pedra se encontra na ponte. Velocidade, esse cara deslizou, simplesmente ele caiu. Então, velocidade inicial é definida igual a zero. Então, o que a gente vai ter? Os dois primeiros termos desaparecem. O que vai sobrar é aquele meio de gt ao quadrado. Então, é só em cima daquilo ali que a gente vai evoluir. Como potência é prioridade, então a gente vai fazer 5 ao quadrado, que vai dar 25, que eu vou multiplicar por 10, gente. Isso aqui vai dar 250. E eu vou multiplicar pela fração. Eu vou fazer 250 vezes 1, o resultado, eu divido por 2. E fazendo isso, a gente vai chegar que a altura dessa ponte ali equivale, então, a 125 metros. Então, é isso que a gente vai ter como correspondência, ok? Vamos avançar mais um pouquinho, então. E olha que a gente vai ter ali, ó, a segunda parte, o segundo contexto ali, então, dessa avaliação, ou pelo menos dessa revisão ali, que é o lançamento oblíquo. Lembrando que em determinados momentos a gente tem que estar trabalhando ali, fazendo a quebra de uma velocidade em componente vertical e horizontal, certo? Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando também. Então, vamos dar uma olhada ali, ó. Ele fala, um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo. Isso em módulo, que está levando em consideração. A 45 graus com a horizontal. Então, desprezando o atrito e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance máximo horizontal dessa bala. Então, vamos lá, que aqui a equação a gente tem que estar vendo bem na manha, tá? Vamos quebrar em dois componentes. O primeiro deles é o componente horizontal. Então, ali, ó, esse termo ele pode ser definido como x ou como s, tanto faz. Eu quis mostrar para vocês aqui como x, só para vocês verem ali que tem outras possibilidades. Caso venha aparecer dessa forma, para vocês não se desesperarem, fiquem tranquilos em relação a isso, ok? Então ali, ó, eu tenho posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Então vamos lá. Posição inicial, isso não importa, mas eu vou ter que quebrar a velocidade ali para determinar a velocidade no eixo x. Então assim, ó, lembre que eu falei para vocês, se você está de pé, se você está olhando para cima, você olha para o céu. Se você olha para o céu, você vai lembrar da função seno. Se você está deitado, você está na horizontal. Em termos que utilizam no Brasil, se você está deitado, você está coçando. Utiliza-se então a função cosseno. O cosseno de 45 graus, o valor da velocidade, vezes o cosseno de 45 graus. E isso eu vou multiplicar pelo tempo, que eu não tenho. Então, assim, ó, como que vai ficar? A ideia da velocidade vale 500, vimos ali no enunciado. O fator da função cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Eu não posso multiplicar termo que está fora da raiz por termo que está dentro, mas eu posso dividir por 2. Isso eu posso fazer. E 500 divididos por 2 vai dar 250 vezes a raiz de 2 vezes o tempo, que eu não sei quanto vale. Então, até então, eu deixo bem quietinho esse cara ali. Então, esse é o meu primeiro membro que eu vou estar trabalhando ali, dessa equação. Vamos evoluir. Agora, outro detalhe, ó. O tempo que o projeto leva para atingir a altura máxima. Então, assim, o objeto vai fazer esse movimento, certo?
movimento de parábola. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, o movimento ocorre com a velocidade sendo na vertical. E assim, ó, velocidade na vertical, temos aqui, ó, velocidade igual a velocidade inicial menos gt, porque eu estou arremessando o objeto para cima, ele está fazendo um movimento inicial contra a gravidade. Por isso, o valor da gravidade dali é negativo. Lembrando que no ponto máximo, eu vou ter ali que a minha altura, a minha velocidade final, ela é definida como zero, eu vou ter a velocidade em função da gravidade do tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o gt, joguei para a primeira parte sendo positivo, e o g eu jogo para o outro lado, então dividindo. Tá? Então, assim, ó, eu vou ter que o tempo é igual a velocidade no eixo y, e divididos, então, pela gravidade. Ó, vai ficar como? Velocidade no eixo y definido como velocidade inicial vezes 145, que eu vou pegar e dividir pela gravidade. Olha o que acontece. 500, que eu vou ter ali como referência, vezes ali o 145 graus, que é igual ao cosseno, que vale raiz de 2 sobre 2, tá? Isso divididos por 2, e todo esse resultado ainda preciso dividir por 10. Então, assim, ó, da mesma forma, antes de dividir por 10, perceba que o 500 vai estar multiplicando a raiz de 2. Não posso multiplicar isso, mas eu posso dividir por aquele 2, certo? E que isso vai dar 250 vezes raiz de 2 divididos por 10. Que eu ainda tenho que pegar e dividir por 10. Então, 250 divididos por 10 vai dar 25. Surge, então, ali, ó, 25 vezes raiz de 2. Perceba que o fator do tempo, eu não estou trabalhando com tempo de 10, 20, 30, 50 segundos. Eu estou trabalhando com tempo em função de outra coisa. Mas, na real, eu não preciso do tempo. Eu preciso da correspondência dele. Então, perceba o seguinte, ó, como o tempo de subida e descida são iguais, o tempo total do percurso equivale ao dobro do tempo para alcançar a altura do objeto. O que isso quer dizer? Eu demorei esse tempo para subir, eu vou demorar mais esse tempo para descer. Ou seja, eu estou trabalhando aqui, que esse 25 raiz de 2 é a metade do tempo. Eu vou ter que ter o dobro desse valor ali, porque parte é para subir, parte é para descer. Isso aqui é a parte para subir. Falta acrescentar a parte para descer, que daí vai ser mais 25 raiz de 2, que daí é onde vai dar 50 raiz de 2. Lembram lá daquela equação 1 que a gente fez no começo? Pois é, agora o tempo tem que substituir, por isso que a gente acabou verificando ali. Ó. Então, assim, ó, vai ficar 250 vezes raiz de 2, e isso é o termo da primeira equação, agora eu troco o tempo. E o tempo vem como 50 vezes raiz de 2. Então, percebam, olha a relação matemática que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar o 250 vezes o 50, que a gente vai ter ali. Isso aqui vai dar um total de 12.500. E ali eu vou pegar a raiz de 2 e multiplicar pela raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 12.500. É ali que chegamos, então, no 25.000, beleza? Dessas questões, talvez essa seja um pouquinho mais trabalhosa, ok? Mas veja com bastante atenção essa questão ali. Na dúvida, veja mais vezes esse vídeo ali, até que você consiga pegar com bastante referência e eficiência essa resolução, ok? Vamos para o próximo? Então, fala o seguinte, também ainda com lançamento oblíquo, a bala de um canhão com massa 15 kg é lançada com velocidade de 1.080 km por hora. Determine o alcance horizontal máximo do projétil para o caso de o ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus. Então, vamos lá. Dado que ele está fornecendo seno de 30 graus igual a 0,5 e gravidade vale 10. Poxa vida, mas como que eu vou começar? Primeiro passo é estar trabalhando com a velocidade em metros por segundo. Primeira relação. Então, eu vou ter que dividir por 3,6. Eu chego, então, em 300 metros por segundo. Achei o valor. Então, vamos analisar o alcance. Pessoal, o alcance ele é definido assim, ó, pela velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, certo? Vezes o seno, e aí eu vou ter que pegar o dobro do ângulo, certo? E esse valor eu divido pela gravidade. Vamos pegar aqui como referência, ó. Velocidade inicial vale 300, então vai ser 300 ao quadrado. O seno é 15 graus, aliás, o ângulo é 15 graus, eu vou ter que dobrar ele, ou multiplicar por 2. É onde eu vou chegar no seno de 30, que é a correspondência que o exercício deu lá no enunciado, certo? Então, assim, ó, eu vou evoluir essa situação. Então, ali a gente vai ter 300 ao quadrado, que vai dar 90.000. Aqui, efetivamente, eu vou estar trabalhando com um seno de 30, que a gente tem ali o quanto ele vale, que ele vale 0,5. E não esqueçam que eu tenho que dividir pela gravidade, que vale 10, certo? Então, vai ficar 90.000
vezes 0,5. Esse resultado que a gente vai ter vai dar 45.000. E eu vou ainda ter que pegar esse cara e dividir por 10, chegando ali em 4.500 metros. Ou, se for o caso, a gente pode chegar em 4,5 quilômetros, certo? Então, essa é a referência que a gente acaba trabalhando ali, justamente que a gente consiga estar vendo esse contexto, beleza? Tranquilo? Mais uma vez, na dúvida, reveja o exercício, reveja a resolução para estar auxiliando vocês. Vamos para o próximo, algo que ele fala ali, ó. Suponha que uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo ali uma velocidade cujo vetor forma, com a horizontal, um ângulo alfa. Desprezando a resistência do ar, são feitas algumas afirmações. Vamos por parte, ver se passo a passo esse contraponto, ver como que a gente consegue estar fazendo, analisando e evoluindo esse nosso sistema. Então, o que ele fala ali, ó, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. Gente, vamos entender o que acontece. Ó. A bola sobe, a bola desce, mas ela continua indo para frente. Então, a velocidade vetorial na vertical, sim, é nula, porque ela atinge o ponto máximo, ela tem que avançar para o ponto mínimo. Isso, perfeito. Mas, como um todo, eu ainda tenho a velocidade do componente horizontal, certo? Então, eu não posso desconsiderar esse efeito. Então, essa alternativa aqui é falsa, beleza? Porque o deslocamento que eu tenho ali na horizontal é diferente de zero. Ó, e detalhe, se eu tenho que a primeira alternativa ela é falsa, então todo lugar onde aparece a alternativa 1, ela é falsa, tá? Então, não tem resposta. Então, eu sei por isso que a alternativa 4 é verdadeira. Então, eu vou ficar em dúvida entre a 2 e a 3. Qualquer uma dessas que eu acerto a questão. Vamos lá. A velocidade inicial pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. Galera, perfeito! Você consegue fazer isso com a função seno, você quebra a velocidade na vertical. Então, com a função cosseno, você quebra na horizontal. Galera, perfeito, certinho. Sabemos que a 2 está certa, a gente já sabe qual que é a resposta correta. Mas a gente tem que ver as outras questões, porque eu tenho que mostrar para vocês o que está certo, porque está certo, o que está errado, porque está errado. Então, vamos lá. Terceira, no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da aceleração da gravidade. Gente, um monte de coisa você consegue desligar no universo, mas a gravidade não. Então, a gravidade não tem jeito, beleza? Então, olha o que temos ali, ó. Essa aí é falsa, então você não consegue desligar a gravidade. E a alternativa 4, olha o que ele fala ali, ó. No ponto mais alto da trajetória, é nulo o vetor da componente vertical da velocidade. Galera, perfeito. Então, eu estou subindo, cheguei no máximo, venha descer. Então, é isso que a gente vai ter. A alternativa 4 ela é verdadeira, certo? Então, a gente vai ter o quê? Alternativa 2 e 4 é verdadeira, nossa resposta, letra C, certo? Dica que eu dou para vocês, gente, se você achou a resposta correta logo de cara, não perca tempo, marque a questão, pula para a próxima, ok? O tempo é sempre um adversário bem complicado nesses momentos. Então, vamos lá, então, para a gente estar trabalhando com mais uma questão. Ele diz o seguinte, ó, então a gente vai misturar aceleração centrípeta e segunda lei de Newton. Então vamos lá, ó. Um veículo de massa 1.200 kg desloca-se em uma curva com raio de 25 metros, com velocidade de 72 km por hora. Qual é a força centrípeta? Vamos dar uma olhada ali. Para isso, o primeiro passo, há a necessidade da gente converter a velocidade para metro por segundo. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar ali o 72, divido, então, por 3,6 e aquilo ali vai ser igual a 20, ok? Beleza, tendo isso como representação, vamos dar uma olhada ali na nossa aceleração centrípeta, como que vai ser o nosso desenvolvimento. Então, vai ficar a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade que a gente acabou de determinar que vale 20, então é 20 ao quadrado, que eu vou dividir então por 25. Ao fazer isso, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, isso aqui vai dar 400, certo? Então, assim, um cuidado, não é 2 vezes 20, é 20 vezes 20, ok? Atenção com isso. Eu vou dividir por 25. Ao fazer isso, chegamos então ali na nossa aceleração centrípeta, que vale 16 metros por segundo ao quadrado. Mas aí ele quer saber a força, daí você para e pensa, meu Deus, como que eu vou fazer a análise da força? Não há problemas. Então, assim, a força má é o produto da massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é a aceleração centrípeta do movimento. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. Então, assim, a minha massa vale 1.200, a aceleração centrípeta vale 16. Multiplicando esses componentes, teremos, então, 19.200 newtons. E assim a gente já consegue estar evidenciando a nossa questão para estar trabalhando em cima desse contexto. Ok? Então, nada tão complicado. Vamos para a próxima. Olha o que ele fala ali, ó. Agora atuando de maneira mais direta e intensa nas leis de Newton. Então fala ali, ó. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea com seu
e o seu velocímetro registram um valor constante. Opa, ó, detalhe, então velocidade constante. Beleza? É isso que a gente tem como referência. Vamos lá. Referindo a essa situação, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, a aceleração do veículo é nula. Galera, perfeito. A gente vai ter assim, ó, que a velocidade é constante, não muda, então a aceleração é zero. Perfect. Isso mesmo. Primeira alternativa verdadeira. Segunda, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Galera, qualquer força que eu fosse aplicar no sistema alteraria a velocidade, fosse empurrando ou fosse fazendo frenagem, certo? Então a segunda alternativa também é verdadeira. Então já temos ali, ó, a ideia VV, então só por isso já sei qual é a resposta. Vamos ver a última ali, ó. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. E, galera, o que acontece ali, ó? A força resultante aqui ela é zero porque não está tendo modificação da velocidade. Se tivesse uma força ali no mesmo sentido da velocidade, teria uma taxa de aceleração e esse veículo estaria aumentando gradativamente a velocidade, certo? Mas aqui o enunciado fala que ele está com uma velocidade constante, então não tem alterações, ok? Então ali, ó, sequência verdadeiro, verdadeira, falsa, temos ali então letra C como correspondência, ok? Vamos para a próxima. Ele fala ali, ó, o peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra e olha o dado que ele fornece. A gravidade da Terra vale 10. Ele fala que a gravidade na Lua vale 1,6. Então, vamos dar uma olhada ali, para a gente estar trabalhando, né? Então, o que a gente vai ter como referência? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar são os pesos dos objetos para que a gente consiga ver essa referência. E o peso, gente, é a massa do objeto vezes a taxa da gravidade naquela localização. Então, assim, eu tenho duas localizações, a Lua e a Terra. Então, primeiro eu vou ter que usar a Lua, porque foi na Lua que ele deu a base. Então, como que vai ficar? O peso na Lua é de 48. A aceleração é de 1,6. Eu tenho que isolar a massa. Então, aquele 1,6 que está multiplicando passa, dividindo, vamos ter 48 divididos por 1,6. Isso vai ser igual a massa, e essa massa vai ser igual a 30 kg. Beleza, eu tenho a massa, perfeito. Eu vou avançar agora, analisando esse objeto aqui, tendo o peso na Terra, que vai ser massa vezes a gravidade da Terra. E nesse caso, gente, a massa que a gente vai ter para estar trabalhando ali, ó, vai ser os 30, e a gravidade da Terra 10, 30 vezes 10, 300 newtons. Então, como resposta, temos ali a nossa letra B. Ok? Isso é o que temos como referência. Vamos ali para a próxima questão. Ele pede ali, ó, marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Muita atenção na terceira lei de Newton. Ele fala ali, ó, a força normal é a reação da força-peso. Isso é um tanto quanto estranho, né? Ó, a ação e reação são pares de força com sentidos iguais e direções opostas. Vamos entender o que está acontecendo. Quando a gente pega um fator vetorial para a gente estar analisando, eu tenho três componentes. Eu tenho módulo ou intensidade, que é o valor numérico que a gente vai estar trabalhando. Eu tenho direção, que ou é horizontal ou é vertical, e tem, por último, o sentido. Em caso do movimento ser na horizontal, o sentido do deslocamento ou é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Em caso de movimento ser na vertical, ou é de baixo para cima ou cima para baixo. Vamos entender a questão aqui, ó. A ação e a reação são pares de força com sentidos iguais e direções opostas. Gente, não tem lógica isso. Então, assim, é como se duas forças estivessem fazendo essa movimentação e, de repente, tivesse uma decomposição desse jeito. Não tem lógica. Vamos ali, letra C. A força de ação é sempre maior que a reação. Gente, mesmo valor, mesma intensidade. Esqueça isso, está errado. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Não, galera, a gente vai ter a mesma intensidade sim, porém sentido é oposto. Se eu empurro a parede me empurra. As duas forças são iguais, a resultante é zero, a parede não se mexe, por mais que eu aplique força nela, ok? Depois ali, ó, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Opa, essa tem coerência para a gente estar trabalhando. Mas vamos analisar agora a letra A, que a gente tinha deixado bem quietinho ali. Que ele fala, força normal é a reação da força-peso. Gente, não necessariamente, porque se você tem ali a ideia da força normal, de fato é quando você tem um objeto que está apoiado numa superfície, e aí você vai ter que o peso dele puxa para baixo, e a normal não deixa que ele vá, porque ele vai estar ali na superfície. Mas um objeto que está suspenso no ar, por exemplo, então assim, você não tem a atuação de uma força normal, você pode ter uma tração que pode estar fazendo isso. E isso aí inibe a veracidade então dessa primeira
alternativa aí, e a resposta então é a letra E, ok? Lembrando que tração é se o objeto está suspenso por uma corda. Se eu pego, por exemplo, essa garrafinha aqui, ó, amarro um barbante nela e seguro pelo barbante, essa garrafinha nunca vai cair. A partir do momento que eu solto o barbante, aí ela cai. Mas o barbante vai estar bem esticado. Uma corda, um cabo de aço, alguma coisa, uma fita que esteja bem esticada, a gente determina como tração. E aqui a gente pode levar em consideração uma tração também. E a normal só existe quando está apoiada na superfície de alguma coisa, certo? É isso que a gente tem ali como referência. Vamos para a próxima. Então, ali, ó. Analise as afirmações a respeito da inércia e marque a alternativa falsa. Eu quero o que está errado. Atenção nisso. Primeiro, a massa é medida quantitativa da inércia. Galera, perfeito. Quanto maior a massa do objeto, mais difícil é para mim movimentar ele. E uma vez em movimento, é mais difícil para mim parar ele, tá? Depois ali, ó, letra B. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente. Então, assim, imagina um espaço. Você pega uma bolinha assim de beisebol e você joga, ela vai eternamente. Tá? Então, quando a gente fala perpetuamente, é a mesma coisa que eternamente. Então, tipo, é para sempre, entendeu? Esse é o sentido do movimento que a gente vai ter lá. Letra C. Então, ali tá correto também. Letra C. A situação de movimento retilíneo uniforme é denominada equilíbrio dinâmico. Galera, perfeito. Você não tem força atuante no sistema. Tudo tá na mais perfeita harmonia. Tudo tá no mais perfeito equilíbrio. Então, perfeito. Ali. D. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente. Olha o detalhe ali, pessoal. Ele mexe com a aceleração muda a velocidade. Se a aceleração muda a velocidade, eu tenho força que atua. Se eu tenho força que atua, eu não tenho equilíbrio dinâmico. Então, essa alternativa não casa bem com a lei da inércia, certo? Ela casa muito bem com o princípio fundamental da dinâmica, não com a lei da inércia. Então, ali, ó, letra E, o princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante. Gente, perfeito, é o que a gente vai ter ali, ó. Então, o que não tem nada a ver nessa estrutura ali, ó, é a letra D. Certo? E vamos avançar mais um pouquinho. E aqui eu trago mais uma questão, essa aqui vai ser a última dessa revisão com vocês. Fala ali, ó, um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Determine um módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Galera, muita calma nessa situação ali, ó. Então, eu tenho massa, eu tenho velocidade, eu tenho tempo, ele quer saber força. Poxa, mas está muito embaralhado esses dados. Calma na hora de fazer, tenha tranquilidade. Então, a gente sabe que a equação da força é massa vezes aceleração. Eu preciso, gente, da minha aceleração, tá? Então, vamos dar uma olhada ali, ó. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu sei que a velocidade final vai ser zero porque eu tenho que parar esse objeto. Só que olha que ele pede ali, ó, o módulo da intensidade. Então, não importa se o valor é positivo ou é negativo, eu vou excluir o sinal dela para estar trabalhando. Então, vamos ali, ó, analisando agora pela equação da função horária, por exemplo, então a gente vai ter o que? A minha velocidade final é zero, a inicial vale 40, a aceleração vale 20, que a gente vai ter ali, eu não sei necessariamente, né? 20 é o tempo, e a aceleração disso aqui para o final. Então, eu posso alternar esses caras ali com letra que não tem problema, os dois estão se multiplicando. Então, o que eu faço? Eu vou jogar o 40 para o outro lado, ele está mais, ele passa a ser menos, o 20 que está multiplicando passa dividindo, e aí eu vou ter uma aceleração negativa ou desaceleração, que vai fazer com que o veículo perca velocidade. Então, até aí, perfeito, gente. Mas como ele está pedindo em módulo, então a gente exclui o sinal. Então a gente vai trabalhar apenas com o número 2, ok? Então isso é a referência que a gente vai ter lá. Perfeito. Então, uma vez fazendo isso, pessoal, o que a gente vai ter ali? Ó? Então, como eu tenho que a força é massa vezes aceleração, eu tenho que a minha massa vale 5 e a minha aceleração vale 2. 5 vezes 2, isso aqui vai dar 10 newtons. Então, nossa resposta, letra C, ok? Bom, pessoal, por aqui me despeço de vocês ali, espero que esse vídeo aqui dê as instruções necessárias e adequadas para vocês. Tranquilidade na hora de fazer a avaliação, isso é um ponto super importante. Vão com bastante calma, não precisa ter pressa. Faça devagar, faça com êxito, tenha eficiência nas suas respostas. Isso é o mais importante, ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui, me despeço então. Um forte abraço a todos, se cuidem e nos vemos então
ao longo das próximas aulas ali. Forte abraço e boa avaliação para vocês. Gente, uma excelente semana.